Vamos lá. Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dollen. E aqui com o Hélio do meu lado e o Alisson. Como vão vocês? Tudo bem? Bom, tudo bem com vocês? Eu acho que o tema de hoje, Alisson e Hélio, é a manifestação de sábado, né? Em que os ruralistas juntaram aí com os pseudo-moralistas na sua marcha em Brasília, na Esplanada, para pedir o de sempre que eles pedem, né? Intervenção militar e agora contra a CPI, né? Acho que esse é um grande ponto. E, por falar em CPI, eu acho que a gente pode tratar também desse habeas corpus aí que o Alisson está propondo a gente conversar, do Pazuello, e que desencadeia outros pedidos de habeas corpus. Mas temos outro assunto internacional muito importante que o Alisson sugere, que é a gente falar da eleição para a Constituinte no Chile, nosso vizinho Chile aqui, que dá um passo muito importante na sua democracia. Algumas características, né, Hélio? Vamos falar primeiro de sábado, daí a gente engata nessa aqui. Hélio, olha, eu estava vindo para Mato Grosso, estou falando com vocês aqui de Mato Grosso, estou em trânsito, estou aqui na cidade de Barra do Garças, na divisa com Goiás, e a gente vinha e a gente observou assim dezenas de ônibus e caminhonetes com bandeira, com adesivo. Hélio, você acha que essa manifestação foi uma demonstração de força ou é fogo de palha? O Negrão, Alisson, eu acho que foi uma demonstração de fraqueza, Certo. mas tem um paradoxo, eu vou tentar explicar. Uma manifestação de fraqueza no sentido de que o Bolsonaro, acuado, como a gente já falou aqui em outros programas, acuado, pressionado pela CPI, pela falta de vacinas, pela fome que está assolando grande parte da população brasileira, pelas pesquisas de opinião que estão refletindo o seu derretimento, o derretimento do seu apoio na população, está desesperado. Ele e a turma dele estão desesperados. Então, eles precisaram tentar mostrar força. Mas aí a coisa fica desvendada. Quem apoia Bolsonaro hoje? E aí eu chego nesse paradoxo. São os ruralistas, um dos setores mais atrasados, mais reacionários, mais ignorantes desse país, que são esses grandes do agronegócio, esses grandes empresários do agronegócio. Eles vieram em peso para Brasília e trouxeram a sua turma, naturalmente remunerada. Daí os ônibus que você viu, porque os grandes ruralistas, isso ficou nítido aqui no centro de Brasília, estavam com suas SUVs, com suas grandes caminhonetes, Fords enormes, aqueles caminhões, né? Praticamente caminhões, e trouxeram os seus empregados, e trouxeram os caminhoneiros reacionários, que vieram também com seus caminhões. E não havia povo mesmo não havia. Havia a turma da elite que apoia o Bolsonaro, dos endinheirados que apoiam o Bolsonaro, porque ideologicamente são de extrema direita e economicamente estão se beneficiando desse governo, e vieram seus empregados, seus acólitos, além do que você já nomeou, esses fundamentalistas falsamente religiosos, essa direita burra, essa direita que pensa que é cristã, mas nega todos os princípios do cristianismo, nega todos os princípios do cristianismo, se dizendo cristã, né? E que defende a volta da ditadura e reclama quando é reprimida, quando se exacerba, é reprimida, reclama que nós estamos numa ditadura. São contraditórios, são ignorantes. Então, chegar a ponto, não sei se vocês viram isso, de editar fotografias antigas para dizer que foi no sábado. A Bia Kicis, que é uma vergonha para Brasília, essa Bia Kicis, ela não conseguiu nem disfarçar, porque quando você olha no óculos dela, você vê a imagem que está lá, e não é aquela. Né? Ela não conseguiu nem disfarçar. Então, eles chegam ao ponto de editar fotos para parecer que tinha mais gente do que tinha. Mas não é uma questão de número,
não é uma questão de número, não é questão de classe social. É uma questão que Bolsonaro está cada vez mais isolado, está cada vez mais desesperado. E aí, Negrão, vem um paradoxo que eu falo. Ao mesmo tempo, nós não temos que minimizar isso. É uma demonstração de fraqueza, ele está acuado, mas nós não podemos ignorar que esse pessoal que está com ele, que, como eu já disse, vieram agora os ruralistas, né? Vieram agora a extrema-direita fascista brasileira, que é esse chamado agronegócio. Eles vieram, generalizando, eles vieram agora, mas a eles se somam militares, policiais de todo tipo, fundamentalistas religiosos, que estão armados, que estão preparados para a violência. Por isso que eu digo, não se deve desprezar. Às vezes eu posto alguma coisa e vem uma resposta: eles só sabem gritar, eles estão perdidos, eles não... Não vamos nos iludir. Esse povo é perigoso, esse povo vai reagir. Já está reagindo a CPI. Se houver impeachment, no que eu acho que a probabilidade é muito pequena, vai reagir. E se Bolsonaro perder a eleição, como eu acho que vai perder, vai reagir também. Então, eu acho que por isso que eu falei que é um paradoxo. É uma demonstração de fraqueza, mas nem por isso nós devemos não nos preocuparmos com ela. Esse povo é perigoso, esse povo é armado, esse povo é violento. E se a gente não se preparar para enfrentá-los dentro da Constituição, dentro da lei, a gente que eu falo são os democratas desse país, os que não aceitam Bolsonaro. Nós poderemos ser derrotados nessa, e isso não é ilusão, não. Eu acho que é uma análise bastante consistente. Agora, você não acha que está passando a hora desses democratas, né? Não vou falar só a esquerda, né? Porque eu considero, apesar de que se fomenta aí essa polarização de direita, né? Eles não falam direita, posso falar que eles são conservadores, e a esquerda, né? Tentando dar esse cunho ideológico que eles preferem, mas eu acho que a grande polarização é a civilização e a barbárie, né? E nessa aí está também os democratas que não se identificam com a esquerda, né? Bom, enfim, você não acha que está na hora de quem é contra o Bolsonaro ir para a rua, Hélio, Alisson? Olha, fala, Alisson, dá sua opinião, depois eu dou a minha. Eu acabei de sair de uma. O Hélio estava falando e eu estava pensando nisso. Eu acabei de sair né, fui internado por conta de Covid. Então, assim, ir para a rua só se tiver vacinado mesmo, sabe? Então, eu até vi uma postagem, né, que o Hélio falou que a geração dele da década de 60, ali, quando todos estiverem vacinados, estariam ali no ato, né, pela democracia. Mas nesse ponto eu passei um aperto danado, então eu acho que a gente não consegue responder nesse momento. A gente tem que sim que combater o fake news, não é? Mas nesse momento a minha opinião vamos esperar um pouquinho mais a vacina, porque Hélio, só para concluir aqui, quando você estava falando das pessoas dispostas a cometerem atos, né, de violência para manter o apoio, né? Enfim, e que são seguidores, acreditam na palavra aí. Imaginem pessoas negacionistas que acreditaram na imunidade de rebanho, que se recusavam a usar máscara. Quantas pessoas proliferaram, não é, essa doença de forma criminosa, né? Por acreditar que na imunidade de rebanho, na cloroquina como tratamento precoce, né? Então, a minha análise, assim, eu sou receoso da gente ir para a rua aí e ter a terceira onda de pandemia. Alisson, eu concordo com você, eu diria o seguinte. Primeiro, eu acho que não é hora de aglomerar, e eu acho que isso que houve aqui no sábado é criminoso. Eu acho que é uma falha de nossas autoridades não responsabilizarem os líderes dessa manifestação pela aglomeração que eles fizeram, porque eles estão disseminando o vírus e vão lotar os hospitais de novo, desse jeito. Agora, quem é o líder da manifestação de sábado? Jair Bolsonaro. Ele convocou, ele articulou, ele compareceu.
aliás, ridiculamente montado num cavalo, o jumento em cima do cavalo, uma coisa ridícula, né? Agora, ele é o responsável. Então, Alisson, eu acho que você tem razão. Agora, o que eu acho, Negrão, que a gente tem que avaliar, isso deveria ser feito em conjunto, não por uma cabeça ou outra, é o seguinte: ir para a rua tem que ter um objetivo. Se os democratas, se os que defendem a civilização contra a barbárie forem para a rua, é para quê? É para mostrar força? Eu acho que nós não precisamos mostrar essa força hoje. Deixa eles fazerem as loucuras deles, tentarem demonstrar a força deles e, na verdade, demonstrar fraqueza. Eu acho que não é preciso ir para a rua para demonstrar força, hoje. Eu acho que as coisas estão acontecendo naturalmente. Não é que eu seja contra manifestações, eu sou a favor, mas eu acho que não é a hora ainda daquelas grandes passeata dos 100 mil, que foi bastante rememorada nesse fim de semana por causa da morte da atriz Eva Vilma, que estava lá na frente da passeata com outras atrizes. Né? Ela foi bastante rememorada essa semana, Eva Vilma, com outras atrizes lá na passeata. Eu acho que não é hora ainda disso. Vai chegar esse momento. Então, acho que manifestações, como muitas têm sido feitas, em que você junta as pessoas, protesta. Essa que o Alisson falou é uma manifestação que é chamada Geração 68, está programando para o dia 26 de junho, que é justamente o aniversário da passeata dos 100 mil, no Rio. Então, a Geração 68 já vai estar toda vacinada com 2 doses, e então se sentirá mais à vontade, mas tomando os cuidados, porque nós já aprendemos que estar vacinado nas 2 doses não nos imuniza totalmente, até pelo aparecimento de novas cepas, e há vários casos de pessoas que tomaram 2 doses e estão sendo contaminadas. A vantagem é que é mais leve, reduziu o número de mortes, de internação, isso já é uma grande vantagem. Então, eu acho que é preciso agir, é preciso atuar. Agora, antes de ir para a rua, Negrão, eu acho que a esquerda precisa se unir e a esquerda precisa aceitar que os democratas que não são de esquerda estejam juntos. Não estou dizendo para disputar a eleição, não, tá? Não é para disputar a eleição, não é para ter candidato único, nada disso. Para combater Bolsonaro. Para combater Bolsonaro. Porque não adianta um gueto ir para a rua, ir lá um grupinho, tal, faz até porque aí a gente tem outra coisa que nós temos que analisar. E eu sinto que, às vezes, o pessoal de esquerda não quer ver determinadas realidades porque não interessa ver, ou às vezes até vê, mas não quer falar delas. Uma dessas realidades, viu, Negrão, que você colocou essa questão, é a seguinte: a esquerda hoje não está preparada para a briga. Primeira coisa. Não está preparada. Em 68, é claro que a força da ditadura era muito maior do que a da esquerda. Mas você tinha um conceito da autodefesa armada, você tinha grupos de esquerda que estavam se militarizando. Você tinha uma reação, você tinha algum tipo de reação inócua, como nós vimos, mas você tinha aquilo pensado, você ia para as passeatas com comitês de defesa, com grupo de defesa, com segurança, com inteligência no sentido da informação prévia, até das coisas mais simples, como era jogar bolinha de gude para os cavalos caírem. Até uma maldade com os cavalos, mas, infelizmente, eles estavam a serviço da repressão. Então, você jogava bolinha de gude na rua, os cavalos pisavam na bolinha, caía, aí você tinha o PM caindo no chão, até nessas coisas. Você tinha, quando a gente fazia manifestação aqui na W3, naquela época não tinha celular. Você tinha que ficar de olho lá no início da W3 para ver a hora que a repressão vinha e correr um carro na frente para poder avisar que a repressão estava vindo. Mas eu não estou falando que é para fazer isso agora, mas estou falando que nós não estamos preparados para enfrentar a violência dessa turma. Então, ir para a rua é importante, em algum momento vai ter que ir mesmo, e vai ter que enfrentar. Mas eu não acho que ainda não está na hora. E a outra coisa é o seguinte: é uma tática da direita universal às ações de provocação, às ações dos provocadores. Eu vou citar um fato que aconteceu aqui em Brasília, que vocês lembram. Infiltrados, né? Oi? Não, estou falando, e os infiltrados, né? E a provocação. Eles infiltram,
eles infiltram as pessoas, são chamados, muitos deles, os chamados black blocs, mascarados, que aparentemente são parte da manifestação, mas, na verdade, são a provocação. São aqueles que fazem ações violentas, quebra-quebras, etc., não em benefício dos manifestantes, mas em benefício da repressão, para você jogar a população contra essas pessoas. Isso é uma tática que é usada no mundo inteiro, não é uma particularidade nossa. E vocês vão lembrar, o Alisson é mais novo, mas vocês vão lembrar do Badernaço aqui em Brasília. Lembra? O Badernaço, no tempo do Sarney, houve uma grande manifestação na esplanada dos ministérios, mas grande mesmo, grande mesmo. A polícia, no final, veio, reprimiu violentamente, e aí começaram a ter quebra-quebras na rodoviária, queimando ônibus, pessoas encapuzadas. Sabe quem eram eles? Militares. P2. Eram militares. Tudo de cabecinha raspada, mas tapada, com camiseta. Naquela época não tinha ainda essas bataclavas, usava camiseta na cabeça, queimando ônibus, fazendo quebra-quebra, e depois a gente descobriu, eram provocadores, não eram os manifestantes, não era o pessoal da CUT, não era o pessoal dos partidos políticos, eram provocadores. Eles usam muito isso, esse tipo de provocação, e nós temos que estar preparados para isso. E a esquerda, muitas vezes, não tem coragem de denunciar os provocadores, achando que os provocadores estão do lado, achando que, às vezes, é legal você quebrar uma loja, causar um prejuízo à loja, está mostrando a revolta. Não tá. Quando é uma coisa espontânea da população, é uma coisa, mas quando é provocação, é outra. Então, eu acho que nós não está nem na hora, nem estamos preparados para ir para as ruas ainda. Eu estou falando de ir para a rua massivamente, tá? Não estou falando aqui de manifestações para demonstrar que somos mais do que eles. Não sou contra manifestações como estão havendo hoje, várias manifestações. Outro dia teve uma muito legal no Rio, né, no dia 13 de maio. Aqui, de vez em quando, a gente vê algumas, essas eu não estou falando dessas, organizadas, com as prevenções, com máscara, aquela coisa toda. Agora, manifestações igual essa que o Gado aqui fez no sábado, isso é criminoso. Isso os líderes deveriam ser enquadrados como criminosos, isso que eles fizeram. Verdade. João, Hélio, só para aproveitar o raciocínio do Hélio, quando falou do Bolsonaro em cima do cavalo, eu lembro, segundo alguns historiadores, não tinha cavalo aqui na América, né? Então, quando os astecas se depararam ali com Cortés e tal, e viam um cara em cima de um cavalo, ele não sabia se era um alienígena, né? Em que ponto começava um bicho e terminava o outro, ou se era um só. E aí, Hélio, fazendo a pergunta agora, você falou, né, das nossas manifestações na rua, né, dos progressistas, das esquerdas, das pessoas que não concordam com esse governo. Agora, como combater a fake news? Porque a fake news, ela pesou, às vezes, muito mais do que não sei, né? Isso é análise que eu te pergunto. Se ela pesou mais do que as manifestações de rua, essa manipulação, como você citou, de fotos, como combater a fake news, que, de novo, vem com toda a força? Alisson, essa resposta todos estão procurando, na verdade, né? Porque você combate a fake news com a informação correta, mas como é que você faz com que a informação correta seja atestada como correta e a fake news seja atestada como notícia falsa? Essa é a complicação, porque muita gente só acessa determinados canais especializados em difundir notícias falsas, informações falsas, como, por exemplo, essa falsificação de fotos e imagens nas manifestações aqui de sábado. Eles acreditam piamente naquilo, eles acham que aquilo é verdade. Aí, outras pessoas acabam achando, é chamada, como a gente brinca, a tiazinha do Zap, que reproduz qualquer bobagem que chega para ela reproduz. Chega uma mentira danada, ela manda para todo o grupo dela, para a família, aquela coisa. É complicado demais. É uma coisa que a gente ainda não sabe como fazer. Claro, pequenas ações, denuncia aqui, faz aqui, bloqueia ali, difunde, mas é difícil, porque
uma estratégia que eles usam, nós já falamos sobre isso aqui, foi propagada pelo Steve Bannon nos Estados Unidos, e o que o Trump seguia à risca, e o Bolsonaro segue à risca. Você tem que desmoralizar a imprensa para que a sua versão predomine. E eu acho que, infelizmente, muitas vezes a esquerda confunde essa questão. A gente sabe que a grande imprensa no Brasil ela tem lado. Ela é conservadora, ela é liberal, ela não é de esquerda. Mas isso não quer dizer que, nesse momento, ela não possa ser uma aliada nossa contra o fascismo, contra o Bolsonaro. E grande parte da esquerda quer brigar ao mesmo tempo com o Bolsonaro e com a imprensa, com a Folha de São Paulo, com o Globo, com a TV Globo. Não é hora disso agora, vamos deixar essa briga para depois. Eles agora são aliados. Mesmo que defendam teses neoliberais, mesmo que defendam reforma trabalhista, reforma administrativa equivocada, mas contra o Bolsonaro e contra o fascismo, são aliados hoje. Não e podemos cair nessa briga. No mesmo fundamentalismo, né? Não podemos. Existem fundamentalistas aí que estamos falando aqui. Agora não dá para ter fundamentalista de esquerda, porque é um momento de diálogo e de uma frente, né? Exatamente, Thiago. É isso mesmo, é o fundamentalismo de esquerda. E aí eu costumo perguntar a algumas pessoas que eu converso, que eu tenho acesso, que ficam, a Rede Globo, acaba com a Rede Globo. Eu falo assim, vocês já pensaram se a Rede Globo estivesse ao lado do Bolsonaro? Se a Rede Globo hoje estivesse respaldando o Bolsonaro como a Record faz? Já pensou como é que nós estaríamos hoje? Já pensou se os grandes jornais, a Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo, estivessem apoiando o Bolsonaro? Como é que nós estaríamos hoje? Então, acho que a gente tem que pensar que o inimigo principal, eu nem falo mais adversário, porque não é adversário político, é inimigo da sociedade, é inimigo da democracia, é a barbárie, é Bolsonaro, é o fascismo. E a gente tem que estar junto para derrotar o fascismo. Então, não está na hora de criar brigas paralelas a essa. Quando você tem, isso aí é... Velho, você travou aí um pouquinho? Travou. Vamos ver se ele volta. Mas enquanto o Hélio não volta, João, você está me escutando bem? Estou te escutando bem, pode falar. Depois eu complemento, mas vamos ver enquanto ele vai voltando aqui. Era uma pergunta para ele, mas uma coisa que eu converso com você também, a dificuldade de unir, né, tendências políticas nesse momento, porque eu já ouvi isso, e o Hélio, como tem uma grande experiência, e você também, João, deve ter escutado mais do que eu. Aqui o Hélio voltando. Está sem áudio. E eu caí junto. Voltou o áudio. Ô, Hélio, vou voltar com uma pergunta, já que essa queda aí, essa interrupção aí, né, cortou a sua fala. Mas, assim, você já deve ter escutado isso, o João também, e eu escutei isso e fico assustadíssimo. Porque quando pessoas do campo da esquerda falam assim, eu apoio a direita, mas ele não apoia fulano da esquerda, que é de outro campo político, porque ele não quer perder espaço. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso em sindicatos, já ouvi isso em disputas políticas, pessoas falando assim, porque ele quer ficar naquele lugar de oposição, mesmo que seja perdendo, mesmo que não esteja ali no poder. O que você acha disso? Eu vejo isso, Alisson. Eu acho que desde 1967, 68, eu vejo isso. É impressionante. Isso acontece, Alisson, até mesmo em correntes internas do mesmo partido. Muitas vezes, uma corrente de um partido, seja do PT, do PSOL, qualquer outro partido, ela trabalha a favor de outro partido, ou até mesmo a favor da direita, para evitar que uma outra corrente do seu partido se fortaleça. Eu já vi muito isso. Entendeu? Assim, você coloca interesses pessoais, isso também é muito comum em parlamentares. Eu acho o problema no Brasil é que nós temos partidos que não são partidos, os partidos são frágeis, como a gente sempre falou aqui. Então, o que acontece? O parlamentar, quando ele se elege, o militante partidário se elege deputado ou senador, ele ganha uma dimensão maior do que o partido. Ele não se submete ao partido como é nas democracias. Ele fica maior do que o partido. Então, ele trabalha em função dos interesses políticos
pessoais dele. Isso é muito comum, inclusive partidos de esquerda. Muito comum. Então, ele prejudica, às vezes, pessoas do seu próprio partido para não se prejudicar. Então, por exemplo, tem dois caras do mesmo partido crescendo num estado e todos dois querem ser governador. Ele trabalha contra o colega dele de partido e muitas vezes está beneficiando o outro. Para ele é melhor eleger um candidato de outro partido do que eleger o seu colega de partido. Isso é terrível, mas isso se deve à fragilidade dos partidos no Brasil. Os partidos no Brasil não são partidos, na verdade. Mesmo eu costumo falar isso, faço exceção, os partidos de esquerda têm mais organicidade do que os partidos de centro, de direita, centro-direita. Tem mais organicidade, mas também sofrem com isso. Os partidos de esquerda. Tanto é que nós vimos, por exemplo, deputados e senadores do PT votando em Rodrigo Pacheco e votando em Arthur Lira. É um exemplo apenas. Há diversos outros exemplos. Nós vemos parlamentares do PDT, do PSB, votando com a direita no Congresso. Isso aí mostra a fragilidade dos partidos. Numa democracia, o partido diz como o parlamentar vai votar. Não é o parlamentar que diz como ele vai votar, é o partido que diz. Você pega o cara, para atrair um voto do partido, olha, ele tem que suar, tem que argumentar, tem que defender, e muitas vezes é obrigado a sair daquele partido. Mas, infelizmente, no Brasil, essas coisas. Aqui estão falando em adotar o distritão. O distritão é o fim dos partidos. Porque, em vez de você ter a proporcionalidade na composição da Câmara dos Deputados, você tem os mais votados. Então, para que precisa de partido? O voto é na pessoa, não precisa de partido. Agora, se o distritão for aprovado, não vai mudar muita coisa, porque os partidos já não existem no Brasil. Inclusive, diga, Negão. Alisson, desculpa interromper, mas a gente já está aqui com o tempo esgotando, e vamos falar rapidamente, então, do Chile. Aí a gente... o que eu queria falar... Eu acho que essa análise do Chile é importante, o Hélio fazer. Então, Hélio, como é que você viu aí, ó, a esquerda avançou no Chile, como é que você viu isso? Negrão, não é nenhuma questão da esquerda avançar. Eu acho que o que o Chile está mostrando é que, na América Latina, há um pêndulo. A gente não existe situações definitivas. Nós vimos na Argentina, era um governo do Kirchner, da família Kirchner, Cristina, Néstor Cristina, depois Néstor morreu, ficou Cristina. Aí veio a direita, veio o Macri. E a política neoliberal do Macri deu totalmente errada, voltou à esquerda no Chile. O Fernandes e a Cristina voltaram. O Chile, a Bachelet perdeu a eleição, elegeram a direita, elegeram o Piñera. Agora, o Piñera está com uma aprovação baixíssima e deve ser derrotado nas próximas eleições presidenciais. É um pêndulo, é uma coisa que vai. A direita não consegue se impor na América Latina com suas políticas neoliberais. O que nós vimos no Chile, nessa votação do Constituinte, eu ainda não tenho todos os resultados, mas nós vimos o seguinte: primeira coisa, os partidos de direita se uniram e não conseguiram 1/3 da Assembleia Constituinte. Então, eles não vão ter capacidade de vetar nada, porque para aprovar precisa de 2/3. Se eles tivessem mais de 1/3, eles poderiam vetar quase tudo. Não conseguiram 1/3 da Constituinte. Os partidos tradicionais de centro-esquerda também não foram muito bem, não, os socialistas. Mas os partidos de esquerda e os independentes cresceram. Sendo que esses independentes no Chile refletem uma grande parte da população que não se identifica com os partidos de esquerda, mas que não é retrógrado. Então, é um movimento importante. Não sei se vocês viram, a candidata comunista ao governo de Santiago foi para o segundo turno. O Santiago elegeu um prefeito comunista. Santiago do Chile, a capital, elegeu um prefeito comunista. Você tem o governador de Valparaíso, também de esquerda, um ambientalista que é contra a privatização da água, como existe no Chile. Então, o neoliberalismo sofreu uma grande derrota no Chile. Aí você fala, bom, mas eles vão fazer uma constituinte. Se a gente fosse fazer isso aqui, assim a Constituinte no Chile, acho que vocês sabem disso, é paritária, metade de homem e metade de mulher.
E as mulheres estão tão bem na política chilena que, em alguns lugares, vai ser preciso fazer a compensação a favor dos homens, porque acabaram elegendo mais mulher do que homem. E vai ter que fazer uma compensação a favor dos homens para ficar meio a meio. Veja só, os indígenas têm uma representação de 17 indígenas na Constituinte. Eles elegeram, cada nação indígena elegeu seus representantes, estão 17 indígenas. Então, uma evolução enorme que está se conseguindo no Chile. E aí, Negrão, você tem razão, como é que se conseguiu isso? Com grandes mobilizações populares, com o povo na rua, antes da pandemia, né? O povo foi para a rua, brigou, morreu muita gente, muitos ficaram cegos, porque a polícia chilena, que é contra a PM brasileira, a PM de São Paulo, atirava com bala de borracha nos olhos. Vários, tem mais de 300 pessoas que perderam o olho nas manifestações do Chile. É preciso brigar para conseguir as coisas. Os chilenos demonstraram isso. Demonstraram que estão deixando o Pinochet para trás, bem para trás. Você vê ali no Chile, assim, uma retomada progressista na América Latina, né? E teremos eleição aí daqui a 1 ano e meio, quase, aqui no Brasil, né? Se isso, de alguma forma, esses ventos podem soprar para aqui. E outra coisa, esses comunistas, os progressistas que se uniram, as esquerdas, essas esquerdas chilenas, talvez elas tenham feito a autocrítica que muitas esquerdas do Brasil não fizeram aí quando acabou a década de 60, ali pós 64. Nem tudo é perfeito, viu, Alisson? Nem tudo é perfeito. Esperava-se que houvesse uma união maior da esquerda nessas eleições agora, não houve. Vários partidos continuaram trabalhando isoladamente. Então, assim, vamos dizer, não é perfeito, a esquerda se uniu, tal. Não é um modelo semelhante ao do Uruguai, não, embora tenha uma frente ampla no Chile também. Mas, de qualquer maneira, o que se conseguiu, aí é que está, é derrotar a direita. Isso é mais importante do que dizer que a esquerda no Chile não é a maioria. Vamos deixar isso claro, não é a maioria. Mas os progressistas são maioria. Se você juntar a esquerda dos diversos matizes, desde a extrema esquerda até uma esquerda mais moderada, com os independentes, você tem a maioria da Assembleia Constituinte. Vai ser possível aprovar tudo que a esquerda quer? Não, não vai. Porque nem tudo que a esquerda quer, os independentes estarão de acordo. Mas o importante é que reflita a sociedade. E a sociedade chilena não é majoritariamente de esquerda, como a sociedade brasileira não é majoritariamente de esquerda. Isso é que tem que ser considerado pela esquerda. Entendeu? Não achar que vai conseguir criar uma sociedade comunista ou socialista num país onde não tem adesão popular a essas teses. É um trabalho de construção, é um trabalho progressivo. E o principal hoje é garantir a democracia. O principal hoje é garantir a democracia, é garantir a derrota do fascismo. O fascismo é muito presente no Chile, uma sociedade, inclusive, muito conservadora, tradicionalmente, sob muita influência da Igreja Católica, como nós aqui temos muita influência da Igreja falsamente evangélica, porque não são cristãos, eles não são cristãos. Eu estudei cristianismo, estudei em colégio cristão durante 9 anos da minha vida. Conheço muito bem a teoria do cristianismo, conheço muito bem a Bíblia. Eu sei que eles não são cristãos, eles não têm nada de cristãos. São falsos cristãos. Você foi seminarista? Então, eu acho que é um avanço. Você foi seminarista? Não, mas eu estudei 9 anos. Eu estudei 4 anos e meio com os jesuítas e 4 anos e meio com os salesianos. Ah, tá. Só estou provocando aí porque seria um bom tema para o próximo bate-papo, você contar essa história. Não, mas não cheguei a ser... A gente está chegando para o fim aqui, faltam poucos segundos para encerrar. Eu vou agradecer vocês dois novamente, pedir desculpa aí com os tempos contratempos que a gente teve, depois a gente vai conversar sobre isso. E a gente vai voltar na quinta-feira. E Alisson, a gente volta na quinta com o tema sugerido por você, os habeas corpus, né? Até lá já vai ter uma evolução de alguma coisa aí na CPI. O Paulo vai ter exercido o direito dele ficar calado, né? Aí nós vamos poder analisar o que significou para ele. Isso foi bom ou ruim, né, Alisson? Tem isso também. Falou, companheiros. Grande abraço para vocês. Até quinta que vem. A todos vocês.